Glória a Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, cativa agora a minha mente, a tua palavra, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos estar dando continuidade a esse propósito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará em nome do Senhor. Amém. Hoje nós vamos tratar de mais uma pequena fagulha, um pequeno tópico da parte da área de libertação. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre consequências da idolatria. Eu pergunto para você, alguém aqui já foi idólatra? Já, né, irmãos? Já sim. Por quê? Pastora, eu nunca fui. Alguma coisa você já idolatrou na sua vida. Seja uma pessoa, seja um bem material, seja um objeto. Eu tenho certeza que dificilmente alguém escapa da idolatria. Amém? Então, para darmos início aqui, vamos, abra sua Bíblia comigo em Salmo 115, em nome do Senhor Jesus. Salmo 115, depois nós vamos lendo mais, aleluia, palavras bíblicas. Mas para dar início aqui, Salmo 115, no versículo 4 a seguir. Salmo 115, no verso 4, diz assim a palavra do Senhor: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Diga comigo: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Glória a Deus. Amém, irmãos? Presta atenção nessa palavra aqui. Para você entender melhor, ou para quem não ouviu, ou para quem já ouviu, que venha reafirmar que, para você experimentar uma libertação completa na sua vida, é necessário você passar por 3 níveis de libertação. Quais são os 3? A libertação pessoal, que são a confissão dos seus pecados pessoais, né, que você precisa confessar, e essa confissão precisa vir acompanhada de arrependimento. O segundo nível é a iniquidade geracional, a qual já foi ministrado aqui. Não é maldição hereditária, isso se trata de iniquidade geracional, porque maldição hereditária são os filhos pagando pelo pecado dos pais, e os filhos, não mais na graça, pagam pelo pecado dos pais. Por quê? Porque no Velho Testamento, se você for ver, cada vez que um pai pecava, alguém da família pecava, a família inteira era condenada à morte. Todos tinham que morrer, independente se eram inocentes ou culpados, todos morriam, desde o pequenininho nascido até o maior. Então os filhos pagavam pelo pecado dos pais. No tempo da graça, depois que Jesus morreu por nós, o que ocorre? Ocorre a iniquidade geracional. O que é isso? São pecados que os nossos antepassados cometeram, e isso faz o quê? Abre portas no mundo espiritual, aonde esses demônios, entidades, passam por essas portas para tentar a próxima geração, ou seja, a minha vida e a sua vida. Então, só para você entender que iniquidade geracional significa o pecado dos meus bisavós, pecado dos meus avós, pecado dos meus pais, aonde eles pecaram, aonde eles tomaram decisões erradas, e essas decisões erradas abriram portas no mundo espiritual. Esses demônios passam por essa porta, porque entenda, para demônios irem e voltarem, precisa ter uma porta
aberta, ok? O inimigo, o diabo, ele não pode olhar para a sua vida, Alex, e dizer para você: eu vou te matar porque eu te odeio. De forma alguma. Satanás só pode te matar se tiver uma porta aberta para ele fazer isso, ou seja, uma legalidade. O que é a legalidade? Um meio legal, amém? Então, só para você entender que o segundo nível de libertação é a libertação das iniquidades geracionais. E o terceiro nível são de demônios territoriais. O que significa demônios territoriais? São lugares, são ali, muitas vezes nós alugamos casa, nós mudamos, muitas vezes compramos carro, e nesses lugares foram consagrados altares a Satanás. E quando consagrado altar a Satanás, então entenda que aquele lugar é por meio legal dele. Por quê? Porque foi consagrado a ele. Então tem muitos lugares, muitos comércios que você vai ver fechar. Todos que abrem aquele ponto de comércio, você vai ver que vai até um ponto, depois não vai para frente mais, fecha. Por quê? Porque aquele lugar foi consagrado a uma entidade, e aquela entidade vai trabalhar para que aquele lugar nunca vá para frente, nunca prospere. Então isso são demônios territoriais. Certa feita, eu e o pastor compramos o carro. O primeiro carro que nós compramos, aquele carro, gente, andava em nós, não é nós que andava nele. Vocês não têm noção do que eu estou falando. Nós empurrava aquele carro noite e dia, arrumava uma coisa, quebrava a outra, fazia uma coisa, desfazia a outra. Quando não era uma coisa, era outra. E nós não tínhamos paz na nossa vida. Principalmente aquele carro, ele definitivamente, nós não andava nele, era ele que andava em nós. Um dia eu tive um sonho. Deus mostrou para mim um saci sentado no banco de trás do carro. E eu disse: Senhor, mas o que é isso? Um demônio dentro do nosso carro? Mas nós ungimos, nós oramos, nós consagramos, nós pegamos a chave e apresentamos a Deus. E o Senhor me disse: é um demônio territorial do dono passado. O dono passado não servia a presença de Deus, então ele deixou ali aquele automóvel consagrado, e sendo consagrado era do inimigo. E como que eu tinha que fazer? Eu tinha que desligar isso no mundo espiritual. Então entenda que há lugares, a sua casa, a bairros, a rua, a nações, as cidades. Você vai ver que um certo determinado lugar, um bairro, existe um índice de homicídio muito grande. Por quê? Porque ali tem uma entidade a qual aquele bairro foi consagrado a Satanás. Quem está entendendo a pastora, diga glória a Deus. Então os três níveis de libertação são o pessoal, o segundo nível é a libertação de iniquidades geracionais, e o terceiro é de lugares. Por isso é muito importante. Você não sabe o que era a sua casa antes de você comprá-la, antes de você construí-la. Era apenas um terreno. Mas e se nesse terreno foi derramado sangue? E se nesse terreno foi despachada alguma obra de macumbaria ali? Você não sabe. Aí o que acontece? A pessoa não dorme de noite, a pessoa é atribulada, naquele lugar vive tendo brigas, vive tendo contendas. Quem está entendendo em nome do Senhor Jesus? Amém? Então é necessário você ter esse entendimento para que você possa desligar isso no reino espiritual, fechando essa porta para que Satanás não passe. Porque libertação não é apenas expulsão de demônios. Sai, em nome de Jesus. Libertação, irmãos, é fechar a porta pela qual o inimigo passa para tentar a nossa vida. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Então, expulsar demônios é apenas uma fração do que é libertação, amém? Não adianta nada eu expulsar o demônio aqui, ele te pega ali na esquina de novo, ele te espera ali fora de novo. Você consegue entender como que o diabo age? Na primeira brecha, a primeira oportunidade que você der, o diabo te pega lá fora. Então tem que fazer o quê? Fechar essa porta por onde esse demônio está passando. E hoje nós vamos falar de um pecado de nível pessoal e um pecado de nível geracional, que é o pecado de idolatria. Então nós vamos falar um pouco sobre as consequências desse pecado, que tanto cometido por nós e cometido pelos nossos antepassados. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês que se lembram que ou seus avós ou seus pais adoravam imagens?
adoravam imagens. Os meus pais acho que não adoravam, mas os meus avós foram muito idólatras. Ou seja, ali abriu-se uma porta. Essa porta aberta veio para tentar a vida dos meus pais. E tentar e ser tentado não é pecado. Amém, irmãos? O que é pecado? Diga comigo, pecado é cair em tentação. Ok? Então tem muitas pessoas que ele não consegue romper de forma alguma a sua vida. Por quê? Porque ele pode estar vivendo debaixo de fortes ataques de Satanás. Essas castas de demônios, irmãos, elas trabalham incessantemente para quê? Para destruir áreas específicas da sua vida. Áreas específicas da minha vida. Existe área sentimental, área emocional, conjugal, área financeira, área profissional. Então esses demônios, eles vão trabalhar para agir em áreas específicas ou em muitas áreas. E quando o ataque é muito pesado, é em todas as áreas da sua vida. Quem está entendendo, a pastora, em nome de Jesus? Mas tem pessoas aqui que podem estar pensando assim: pastora, mas eu nunca adorei imagem, mas eu nunca idolatrei ninguém. Mas talvez na sua família, se você for fazer um mapeamento espiritual, você vai ver que os antigos, os nossos bisavós, os nossos tataravós, pode ir lá fazer um mapeamento e perguntando dos seus avós para os seus pais, e assim eles vão dizendo, você vai ver que alguém dali abriu uma porta, e essas entidades hoje trabalham e tentam a sua vida. Mas hoje, levanta sua mão, você vai ser liberto, essas portas vão ser fechadas, porque hoje Deus te trouxe aqui para que haja libertação na sua vida, e eu declaro em nome de Jesus que você vai romper em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Então agora sabemos que decisões erradas que os nossos pais tomaram fez com que portas fossem abertas no mundo espiritual. Assim como decisões erradas que nós tomamos vão abrir portas no mundo espiritual para que os nossos filhos sejam tentados. Olha para o teu irmão, diga para ele: cuidado com as suas decisões. Fala para ele: sua família está em jogo. Ok? Então existem legalidades para que esse espírito venha tentar a minha vida, por meio do erro dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Porque não pago pelo pecado deles, mas os mesmos demônios que trabalharam na vida deles vão vir para me tentar. E se eu não tiver em espírito, eu vou cair em tentação. Por quê? Porque o Senhor não diz lá na oração: Senhor, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação, porque o Senhor disse que seríamos tentados. Então veja, outra coisa que é bom você entender é que idolatria não se trata só de imagem. Hoje nós vamos focar aqui no catolicismo, sim, mas não se trata somente de adoração a imagens. Como eu falei, tem pessoas que idolatram casamento, tem pessoas que idolatram marido, tem pessoas que idolatram amizades, tem pessoas que idolatram figuras públicas, cantores e tudo mais, tá, irmãos? Por quê? Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. Então, se você coloca o teu emprego acima de Deus, você é um idólatra. Se você coloca a sua família acima de Deus, você está idolatrando a sua família, porque não é apenas adorar a imagem, mas é eu colocar Deus em segundo plano. Então pessoas, trabalhos, casamentos, figuras, bem materiais. Tem gente que gosta mais do carro do que vir na igreja. Tem gente que gosta mais de assistir um futebol do que vir para a igreja, do que adorar a Deus, do que deixar Deus em primeiro plano. Então entenda que isso também é idolatria. Por quê? Porque todas as vezes que você levanta um ídolo dentro do seu coração, você está assinando um decreto de destruição e de derrota para a sua vida. Repita comigo isso: todas as vezes que eu levanto um ídolo dentro do meu coração, eu estou assinando um decreto de derrota em minha vida. Pegou isso no teu espírito? Então não deixa mais nada na frente de Deus, não deixa mais nada acima de Deus, para que a mão do Senhor possa agir na tua vida, amém? Uma das consequências da idolatria, nós vamos falar de várias aqui, mas eu quero dizer para você
a maior delas, das consequências da idolatria. Procura comigo aqui Oséias 4:12 na tua Bíblia. Oséias 4:12 e 13 diz assim, ó: pedem a um pedaço de pau que revele o futuro, e fazem perguntas a uma coluna de madeira. Eles me abandonaram, como uma mulher que se torna prostituta. Eles me abandonaram e se entregaram a deuses pagãos. Oferecem sacrifícios nos altares pagãos, no alto dos montes, e ali queimam incenso debaixo dos carvalhos e de outras árvores cheias de folhas, onde a sombra é tão boa. Aí diz assim, ó: e assim as suas filhas viram prostitutas, e as suas noras cometem adultério. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra em Oséias, capítulo 4, versículo 12 e 13. Veja que aqui Deus está dando uma sentença. Veja que aqui Deus está falando: vocês vão a um pedaço de madeira, vocês vão a um pedaço de pau, adorando e pedindo para eles revelar o futuro, mas não passa de um pedaço de pau, não passa de um pedaço de madeira. Vocês levantam altares a deuses que tem olhos, mas não vê, que tem mãos e não apalpam, que tem pés, mas não andam, que tem nariz, mas não cheiram, e assim por diante. Aí Deus está dando a sentença na parte B do versículo 13, dizendo: assim como vocês estão fazendo, os vossos filhos vão fazer. Assim como vocês se tornam prostitutos para comigo. O que é prostituto para com Deus? É de dia eu adoro ao Deus de Israel, de dia eu adoro ao Senhor, Rei dos Reis, e à noite eu estou adorando outros deuses. E à noite eu já não quero mais servir a Deus. À noite eu já não quero mais sacrificar a minha vida a Deus. Eu já quero sacrificar a outras coisas. De dia eu sou crente, à noite eu não sou mais. De dia eu escuto louvores e canto ao Senhor, à noite eu estou ouvindo músicas do mundo e louvando a Satanás. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando, diga glória a Deus. Então consiga entender que Deus está dizendo: assim como vocês se prostituem para comigo, vocês também serão prostitutas, os vossos filhos também serão prostitutas, e as vossas noras adulteram. Deus está dizendo assim, ó: assim como vocês se prostituem para comigo, a sua geração também vai adulterar e vai prostituir. Olha a sentença que Deus está dando aqui. E nós precisamos saber o que queremos com Deus. Nós precisamos entender, porque quem não sabe o que quer com Deus não tem aliança com Deus. E uma pessoa sem aliança com Deus, irmãos, não tem como ele ser fiel a Deus. Olha para o teu irmão, fala para ele: tem que ser fiel. Fala para ele: se não tiver aliança, não tem fidelidade. Tem que ter fidelidade, porque um relacionamento sem fidelidade acontece o quê? Prostituição. Então tem que ter fidelidade, tem que ter Deus no comando. Só tem aliança se tiver fidelidade. Sem fidelidade, sem aliança. E o Senhor vai vir buscar uma noiva de aliança. Por isso que a palavra de Deus diz, Elias vai dizer o quê? Até quando vos cocheareis entre dois pensamentos? Se quer ficar com Jezabel, fica com Jezabel. Mas se quer ficar com o Senhor dos senhores, fica com os seus senhores. Porque de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. É Deus dizendo: sabe por que tem muita coisa que não ocorre, não rompe na sua vida? Você não consegue permanecer na aliança com o seu noivo, aliás. É Deus dizendo: permanece na aliança que eu te dei. Não desvies os teus pensamentos para com direita nem esquerda, mas permanece na aliança com Deus. Aleluia. Por isso, cuidado. Porque às vezes sem perceber, alguns percebem, mas muitos sem perceber, colocam outras coisas acima de Deus. Aí Satanás tem legalidade. E da idolatria vem então a maior consequência, que é a promiscuidade sexual. Como assim, pastor? A palavra de Deus disse na sentença, quando fala de adultério e quando fala de prostituição, está falando de promiscuidade sexual. Mas você sabe que um demônio nunca vai trabalhar sozinho.
Os demônios trabalham um abrindo porta para o outro. Então a idolatria traz a promiscuidade. A promiscuidade sexual tem a perversão sexual. Da perversão sexual tem a infidelidade. Se você é infiel, você vai ser um prostituto, você vai ser um adúltero. E do adultério gera o quê? A violência, o derramamento de sangue. Veja que uma coisa vai puxando a outra. Do adultério também ocorrem os abortos, porque aconteceu um adultério, aí aquela pessoa ficou grávida, aí não pode ter o filho. Por quê? Porque aquele filho não foi feito ali, não é para nascer. Aí ocorre o aborto, e o aborto ocorre o quê? O derramamento de sangue e as consequências do derramamento de sangue, porque cada coisa que eu estou citando aqui é uma entidade diferente que trabalha. A entidade da infidelidade, a entidade da prostituição, a entidade da promiscuidade, a entidade do homossexualismo, a entidade da pornografia. Vocês estão pensando que o inferno é bagunçado? Não, irmãos. O inferno é organizado. E cada entidade dessa trabalha para destruir a sua vida, para destruir a minha vida. Mas levanta a tua mão e diga comigo: está repreendido em nome de Jesus. Diga: está queimado em nome de Jesus. Você consegue entender que a perversão sexual, dentro ou fora do casamento, ela vai trazer o quê? O sexo ilícito. O sexo que não pode ser gerado, porque o Senhor diz que o único leito imaculado deve ser o leito do casamento. Fora do casamento não existe santidade. E aí o adultério também traz o quê? A bastardia. Quem sabe o que é bastardia? São filhos gerados fora do casamento. Filhos gerados fora da aliança do casamento comete o pecado de bastardia, que está lá em Deuteronômio. Não vou me lembrar o capítulo agora. E o que o pecado, qual que é a consequência do pecado de bastardia? É um filho longe do pai. Diga comigo: é um filho longe do pai. É um filho que não consegue sentir a presença de Deus. É um filho que você não consegue trazer para a igreja de jeito nenhum. É um filho que às vezes vem para a igreja, mas não consegue sentir a presença. É um filho que não consegue sentir a presença de Deus, não consegue viver os propósitos de Deus. Por quê? Porque ele foi gerado fora da aliança do casamento. Quantos aqui, em nome do Senhor Jesus, têm filhos bastardos? Quantos aqui geraram filhos fora do casamento? Tem que desligar, porque se não desligar, o seu filho não consegue sentir a presença de Deus. Agora eu pergunto: quantos aqui foram gerados fora da aliança do casamento? Ou seja, seu pai e sua mãe não eram casados quando engravidou de você? Quantos? Veja, sabe o que é isso? Precisa desligar, senão você nunca vai conseguir romper, não vai conseguir viver a plenitude da presença de Deus. Promiscuidade sexual é uma entidade que opera, e essa entidade que comanda isso é um demônio chamado Rainha dos Céus. Alguém já ouviu falar dela? Da Rainha dos Céus? Pastor, existe? Existe. Lá em Jeremias, no capítulo 44, 17, Jeremias vai falar dela. E essa é uma entidade forte na linhagem da sensualidade, da sedução, da promiscuidade sexual em geral. Então ela trabalha com várias outras entidades menores que são subordinadas a elas. Quais são essas? A de Jezabel, a da cigana, a da Maora, a da pomba gira, pomba rosa, vermelha, pomba de tudo quanto é jeito aí. Vocês conseguem entender? Então o que nós ouvimos falar aqui sobre demônios são os pequenininhos, são os comandados, mas lá em cima existe uma hierarquia, e essa hierarquia ela trabalha, ela passa por portas que são abertas por causa dessa sentença que foi dada para os pecados de idolatria. Então, em nome de Jesus, você vai entender que Deus te trouxe para este culto para libertar a sua vida dessa sentença. Deus te trouxe para esse culto para tirar você desse caminho sem rompimento, para fechar as portas que demônios passaram e tentam a sua vida. Você vai ver que tem casamentos que não conseguem permanecer, ocorrem os divórcios. Por quê? Por causa da promiscuidade, por causa do adultério, sexos ilícitos ali que são feitos e daí não tem a bênção do Senhor no matrimônio. E quando não tem a bênção do Senhor, Satanás está ali no meio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essas entidades aqui,
elas sempre vão trabalhar para abrir porta para outros demônios. Você já viu um prostituto sem ser viciado? Você já viu alguém que tem uma vida voltada para a prostituição, sem beber, sem fumar, sem usar alguma droga? Você já viu? Eu nunca vi. Se existe, não sei, mas eu nunca vi. Por quê? Porque um demônio trabalha para abrir porta para outro. Só que essas portas foram abertas. E elas continuam abertas. E nós precisamos fechá-las. Ah, mas quando eu venho para Cristo, pastora, tudo se faz novo. A palavra de Deus diz, diga comigo, tudo se faz novo no meu espírito. Não na minha alma e não na minha carne. Então entenda que essas portas continuam abertas. Se você não fechar, elas vão permanecer abertas. Mas Deus te trouxe hoje aqui porque nós vamos fechar todas essas portas em nome do Senhor Jesus. Amém? Então a idolatria traz a promiscuidade e com elas várias outras entidades que vão agindo em áreas por áreas da nossa vida. Então a promiscuidade traz a infidelidade, que traz a prostituição, que traz o adultério, que traz o divórcio, que traz o aborto. O adultério traz o derramamento de sangue, que traz a violência, que traz briga, que traz o divórcio, que traz aborto. E assim vai indo, ou seja, vira um ciclo repetitivo nas nossas famílias e nas nossas casas. Tem pessoas que você não sabe, mas talvez o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu avô consagrou você no catolicismo e você nem sabe. Eu ouvi um testemunho de mulheres bonitas, mulheres inteligentes, que chegaram a pastora e disseram: pastor, eu não sei o que eu faço, não consigo casar de jeito nenhum. Tenho tudo para casar, tenho tudo para ser feliz, sou uma boa dona de casa, sou bonita, sou inteligente, sou independente, mas não consigo casar, nada dá certo. Por quê? Porque a mãe dela tinha consagrado ela para a Santa Edvirges, tanto que o nome dessa moça era Edvirge. Então, quando foi quebrado isso no mundo espiritual, a menina está casada faz 4 anos, já está com 3 filhos para honra e glória do Senhor e está feliz. Por quê? Porque você já viu algum dessas entidades ter marido ou ter mulher? Você já viu o esposo da santa não sei o quê? O esposo do Santo Antônio? Não é o casamenteiro, não é ele? Você já viu? Se ele é o santo casamenteiro, por que ele é solteiro? Ou seja, vocês conseguem entender assim que são coisas que veja que também uma das consequências da idolatria é a solidão. Quando você teve uma família muito idólatra, ou você foi muito idólatra, pode reparar que você é solitário. O inimigo, ele coloca em você um selo, que no reino espiritual é até chamado de selo de castidade, aonde ninguém consegue enxergar você. Ninguém consegue, as pessoas não conseguem enxergar você para um relacionamento. Quem está entendendo? E aí esses demônios eles vão tentar. A minha avó divorciou, minha mãe divorciou, eu divorciei, o meu filho e assim por diante. Isso são espíritos geracionais. Por quê? Porque enquanto essas portas não forem fechadas, eles vão continuar atuando e vão continuar agindo. Mas hoje nós vamos quebrar isso aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus. Também traz o atrofiamento espiritual, porque nós lemos na palavra do Senhor em Salmo 115 o quê? Que o Senhor ele dá uma sentença: torne-se semelhante a eles, aqueles que fazem, ou seja, aqueles que fabricam esses objetos, esses santos, e também aqueles que neles confiam, ou seja, aqueles que nele adoram, aqueles que dobram os joelhos confiando que aquele santo vai fazer alguma coisa. E aí torne-se semelhante a eles é o quê? Diga comigo: ter olhos, mas não enxergar; ter boca, mas não falar; ter ouvido, mas não ouvir; ter pés, mas não caminhar; ter mãos e não apalpar. Pastor, o que significa? Significa que você é cego espiritualmente, é surdo espiritualmente, não consegue caminhar, não consegue romper, nada do que você põe a mão vai para frente. Quem está entendendo, vai dando glória a Deus aí. Isso aí significa que você veio de uma linhagem idólatra. Pode ter certeza, irmão, que se você é assim, pode procurar no mapeamento da tua família, vai ter idolatria lá. Seja lá do tataravô, mas vai ter na sua vida. Por quê? Porque isso é a consequência da idolatria, é isso. Mas em nome do Senhor Jesus, quantas pessoas não conseguem enxergar? Tem pessoas que são idólatras. Você pode morrer de pregar para ele, irmão.
Você pode mostrar na Bíblia dizendo, é aqui, tá vendo? Não, eles não conseguem ouvir. Eles ouvem algo distorcido. Não conseguem enxergar. Às vezes você chega, você mostra para a pessoa a situação que ela está vivendo, dizendo, olha aí a vida que você está vivendo, está acontecendo isso, 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 isso e isso, mas a pessoa não consegue ver, porque tem olhos, mas não vê. A pessoa não consegue caminhar. O caminhar aqui significa não consegue romper, não consegue ir além, não consegue caminhar, não consegue, irmãos. Eu não aprendi com a minha família a adorar a imagem, mas eu adorava a imagem, porque eu gostava muito de romaria, eu gostava muito de cavalo, e lá eles têm a padroeira deles. Então eu passei a adorar aquela imagem por causa do que eu vivia ali na onde eu vivia. Então eu passei a adorar aquela imagem. Então já adorou? Já, irmão, já adorei muito aquela imagem. Eu andava com um santinho na cintura assim, eu pedi tanto para ela me dar uma bicicleta, até hoje estou esperando. Nunca me deu. Mas eu dizia, vai com Deus e com fulano. O tempo todo da minha boca saía aquilo ali. Por quê? Porque eu achava que fulano podia fazer algo por mim. Mas diga comigo, somente Deus. Foi Ele que enviou o seu filho para morrer na cruz por mim. Não foi mais ninguém. Não existe mais ninguém. É somente Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé que nós vamos orar agora. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração aqui. Você vai repetir comigo, e você precisa repetir comigo. Por quê? Porque a palavra tem que sair da sua boca, amém? Você vai repetir comigo em nome do Senhor Jesus, com muita autoridade. Primeira oração, nós vamos fazer 2 orações hoje. A primeira oração, nós vamos fazer pelos pecados de iniquidades, ou seja, por aquilo que os nossos avós, bisavós e pais cometeram. Nós vamos pedir perdão por eles primeiro. Depois, nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados de idolatria. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? E você precisa repetir alto, com autoridade, para que o inimigo venha ouvir que você está desligando isso na sua vida. Pode repetir comigo, toda a igreja, todos os obreiros, as crianças. Repete comigo essa oração em nome de Jesus, amém? Então esta oração é para o pecado de idolatria dos nossos antepassados aí, amém? Então diga comigo assim, Senhor Jesus, eu compreendi pela tua palavra que foi ensinada hoje, que os pecados, as decisões erradas dos meus antepassados construíram para a minha vida heranças malignas. Eu também reconheço a bênção recebida, reconheço o que de bom eles fizeram, reconheço a bênção para a minha vida. Mas também reconheço que por ignorância deles, por práticas erradas, decisões erradas, construíram heranças malignas para mim, de promiscuidade sexual, infidelidade, divórcios, adultérios, amaziamento, filhos bastardos, homossexualismo, solidão, roubos, pornografias, mortes, atrofiamento espiritual, surdez espiritual, cegueira espiritual e toda a consequência que vem do pecado de idolatria. E eu quero, nessa hora, junto à tua palavra, onde diz que se confessarmos e se tomássemos por bem o castigo da iniquidade, o Senhor mudaria a nossa sorte. E nessa hora eu quero arrancar da minha vida, da minha história, do meu caminho, todo legado geracional de maldição em consequência desses pecados. Em nome de Jesus,
em nome daquele que foi colocado na cruz como maldito, para que eu pudesse ficar livre da maldição. Eu confesso agora os pecados de idolatria dos meus antepassados, meus bisavós, materno e paterno, meus avós, maternos e paternos, meus pais, que pecaram contra a tua face, adoraram outros deuses, se curvaram diante de imagens, deram honra para quem não tem honra, fizeram procissões, acenderam velas. Eu peço perdão por eles, porque na tua palavra está escrito: não fará para ti imagem de escultura, não adorarás, não prestarás culto. Mas eles fizeram isso, afrontaram o Senhor, se prostraram diante de objetos, consagraram filhos, deram nome aos filhos, em honra às estatuetas. Mas eu reconheço, Pai, que esse pecado resultou em heranças malignas para a minha vida. Mas como foi ensinado aqui hoje, eu renuncio essa herança. E na ordem que dou agora aos espíritos familiares, digo a eles: saia da minha vida pelo poder que há no nome de Jesus. Saiam agora do meu caminho, saiam agora da minha descendência, em nome de Jesus. Eu os proíbo de agirem na minha vida e na vida dos meus descendentes. E neste momento eu me desligo agora, recusando toda a herança que me foi deixado, e diante do juiz, dos juízes e do meu advogado, Jesus Cristo, eu renuncio todas essas heranças malignas, e quebrado está todo o direito legal de Satanás e seus demônios de atuarem na minha vida e na minha descendência. E na autoridade do nome de Jesus, eu me ligo agora à herança da cruz do Calvário, que é vida abundante, em nome de Jesus. Glória a Deus, diga amém. Agora eu vou orar por você, você fica em silêncio, em concordância com a pastora. Pai, aqui nós estamos, Senhor, e neste momento eu oro a Ti agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que todos os demônios que passaram por essas portas, Senhor, de iniquidade geracionais sobre a vida dos Teus filhos, agora saia do caminho deles agora, saia da vida deles agora, saia em nome de Jesus da vida deles agora, da vida da descendência deles agora, em nome de Jesus Cristo. Vai caindo por terra agora. Senhor, eu peço a Ti, Pai, pega todos esses demônios, todas essas entidades que têm trabalhado dia e noite, Senhor, para destruir a vida dos Teus filhos, que hoje, Senhor, eles estão desligando perante a Tua face, meu Pai, no tribunal do Senhor, meu Deus, recusando a essa herança maligna dos antepassados. Pega todos esses demônios em nome de Jesus, amarra eles, anjo de Deus, e põe eles em nome de Jesus Cristo amarrados, lançando eles para o lugar onde Deus determina. Sai em nome de Jesus Cristo agora. Deus, eu peço a Ti agora, fecha essa porta, fecha todas essas portas, todas as portas que foram abertas, Shemai Shuredekandanácia, todas as portas que foram abertas agora sejam fechadas, portas que os demônios passavam, portas que eles tinham legalidades para agir por meio de iniquidades geracionais, sejam fechadas na vida dos Teus filhos agora, porque eles confessaram, pediram perdão, Senhor, por eles. Em nome de Jesus, eu Te peço, passa o Teu sangue agora nessa porta, para que não haja, Senhor, passagem de volta. Sela todas essas portas com Teu sangue agora, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Agora vamos fazer outra oração
dos nossos pecados de idolatria. Só que tem pecados que eu não sei que você fez, mas você sabe. E você vai precisar confessar ele, você vai precisar falar ele. Amém? Então, quando chegar num determinado momento, eu vou parar e eu vou pedir para o Fagner aumentar o fundo. Quando fizer assim, se aumenta o fundo. E é o momento que você vai confessar os seus pecados que você lembrar aí. Não sei se você acendeu vela, se você fez isso, fez aquilo. Eu não sei o que você fez. Amém? Mas eu vou precisar que você confesse, se arrependendo em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Com muita autoridade, em nome de Jesus, diga comigo: Pai Celestial, neste momento, eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Tu me sondas e me conheces. E eu exponho agora os meus pecados de idolatria, porque sei que pequei contra Ti, mas sei que o Senhor diz em Sua palavra que o Senhor Jesus levou sobre si todos os meus pecados, maldições e doenças. Por isso, a partir de agora, eu renuncio todas as práticas do meu envolvimento no catolicismo. Eu renuncio agora o meu batizado na Igreja Católica. Eu renuncio qualquer vinculação do meu nome com o Santo Católico, desligando espiritualmente esta vinculação. Renuncio meu crisma, catecismo, primeira comunhão, assistência de missas, ter tomado hóstia, ter participado de procissões, ter carregado imagens, acendido velas. Te peço perdão por todos esses pecados de idolatria. E eu cancelo agora toda veneração e toda adoração que dei a imagens de escultura, a santos. Agora você vai falar aí o que você fez, em nome de Jesus. Fala: Senhor, me perdoa porque eu acendi vela vermelha, preta, azul, amarela. Senhor, me perdoa porque eu fui lá rezar no pé do santo tal. Senhor, me perdoa aquela vez que eu fui lá e falei para a santa tal. Senhor, me perdoa aquela vez que eu entrei na igreja e coloquei aquela situação no pé de santo tal. Em nome de Jesus, irmão, vai orando aí. Pai, me perdoa em nome de Jesus todas as vezes que eu andei com aquela imagem, meu Pai querido, da Aparecida, meu Pai, junto ao meu corpo, crendo que ela podia fazer alguma coisa para mim. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa todas as vezes que eu entrava, meu Deus, dentro daquela igreja e eu me ungia com aquele óleo, eu ia na fila para tomar aquela hóstia. Pai, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, porque o Senhor diz na Tua palavra que nós não devemos nos prostrar nem adorar imagens. E eu adorei, Senhor, e eu me prostrei, Senhor, e eu fiz pedidos a Ele, Senhor, mas o Senhor é o Deus para perdoar. Em nome de Jesus, meu Pai, perdoa, meu Pai querido, todos os pecados que estão sendo confessados aqui, meu Pai. Tudo aquilo que eles estão citando, nomes de santos, são nomes de entidades que têm trabalhado contra a própria vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor, meu Deus, perdoe agora. Em nome de Jesus, meu Pai, perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, pais e mães que estão aqui muitas das vezes, que deram nome aos seus filhos, Senhor, em homenagem àqueles santos, em homenagem às santas, em nome de Jesus, as estatuetas, meu Pai. Mas o Senhor é poderoso para perdoar, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é poderoso para mim, Senhor, para colocar tudo na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Diga comigo: eu coloco ainda o sangue de Jesus Cristo e o poder da cruz entre minha vida e todas as maldições que vieram sobre mim em decorrência desses meus pecados. Renuncio também todas as velas que acendi para anjo da guarda, para mim mesmo, velas de 7 dias e todas as outras velas. Eu te peço perdão por este pecado e desligo todo o efeito
desses pecados na minha vida espiritual. Renuncio também todas as rezas católicas que rezei, para todas as imagens de qualquer tipo que possuí, e cancelo em nome de Jesus toda veneração, toda adoração que dei a elas, e me desligo agora em nome de Jesus de todo relacionamento da minha vida com os demônios por trás dessas imagens. Eu renuncio e cancelo, torno sem efeito em nome de Jesus. Renuncio ainda todas as festas religiosas que participei, todas as festas religiosas que participei, Cosme e Damião, Folia de Reis, Folia das Almas, Farra do Boi, Bumba Meu Boi, Festa Junina, Festa Julina, Festa do Divino, Quermesses, Halloween e quaisquer outras festas religiosas que participei para idolatrar tais santos. Me desligo agora espiritualmente de todo o efeito das mesmas sobre a minha vida. Renuncio assim todo o meu envolvimento com o catolicismo, e declaro em nome de Jesus que esses espíritos saiam da minha vida, saiam do meu caminho, saiam da minha casa, saiam agora em nome de Jesus, porque quebrado está todo o direito legal de Satanás e seus demônios de atuarem em minha vida em decorrência desse meu envolvimento. Quebradas estão ainda todas as maldições que vieram sobre a minha vida em decorrência desses meus envolvimentos, dos meus pecados. Renuncio a todos os espíritos malignos relacionados com os santos católicos e com todas as práticas, em nome de Jesus. Expulso agora, saiam da minha vida, saiam das minhas coisas, saiam de tudo que carrega meu nome, de tudo que eu amo, de tudo que é importante para mim, de tudo que carrega meu sangue. Saiam em nome de Jesus, sejam expulsos para um lugar aonde o Senhor determinar, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora, quando fique em espírito em concordância. Pai, em nome de Jesus Cristo aqui, Senhor, eu oro a Ti agora. Senhor, em nome de Jesus, agora, meu Deus, agora, envia os Teus anjos, meu Pai, vai amarrando todos esses demônios, todas essas entidades, Senhor, que trabalharam, meu Pai querido, incessantemente na vida dos Teus filhos, pelas portas que foram abertas pelo pecado de idolatria. Senhor, a Tua palavra diz, meu Pai querido, que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, este alcança misericórdia, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai amarrando agora todos esses demônios, em nome de Jesus. Não deixa nenhum se esconder, meu Deus, não deixa nenhum se esconder. Vai amarrando eles agora, vai amarrando eles agora, Senhor, em nome de Jesus. Vai saindo dessa casa, vai saindo dessa vida, vai saindo deste lugar, vai saindo da vida deles agora, vai saindo em nome de Jesus, vai saindo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pega eles, anjo de Deus, amarra eles agora em nome de Jesus, porque eu os expulso agora, os expulso para o lugar aonde o Senhor determina. Sai agora em nome de Jesus. Sejam expulsos todas as entidades, todos os demônios que operavam por meio dessas portas abertas, em nome de Jesus. Sejam expulsos agora para o lugar aonde o Senhor determina. Senhor, agora eu te peço, fecha essas portas, fecha todas essas portas. Todas essas portas que foram abertas, Senhor, todas essas portas sejam fechadas agora, meu Deus. Em nome de Jesus, sela com teu sangue, para que quando Satanás tentar voltar, ele veja o teu sangue na porta e não esteja passagem de volta. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja diz... Amém.
A igreja diz: a partir do momento que você fez essa oração com fé, a partir do momento que você fez essa oração crendo no que foi ministrado aqui, você está liberto disso, amém? Claro que tem muitas outras áreas, mas a maior de todas foi quebrado hoje, porque é desta porta aberta que vem todas as outras. Então agora as outras ficam mais fáceis de fechar. Essa oração eu creio que ela vai ficar gravada. Eu vou deixar ela lá no meu canal no YouTube. Se você conhecer alguém, você passa essa ministração, você pede para ela fazer essa oração lá na casa dela. Porém, irmãos, tem que ser com fé e com arrependimento, amém? Deus sabe que eu me arrependo amargamente por ter crido em tudo isso. Porém, Deus sabe que eu ainda estava em trevas e não na luz. Por isso que a luz, ela tem o poder de dissipar as trevas. Então nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta, amém? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.